Bom dia, cavalheiros e damas do Colégio Ângulo, terceiro ano ensino médio. Hoje nós temos a nossa oitava aula, do segundo trimestre, falando sobre a segunda parte do parnasianismo. Na semana passada nós tivemos uma visão geral de parnasianismo, uma escola literária contemporânea ao realismo e ao naturalismo, ambas escolas literárias com tendência à reação contra o romantismo, aos excessos de subjetividade do romantismo, todas elas com uma tendência à objetividade, só que como diferencial, o parnasianismo, enquanto realismo e naturalismo se destacam pela prosa, o parnasianismo vai se destacar pela poesia. Lembre-se que nós falamos na última aula, a arte pela arte, a arte como fim em si mesma, a arte sem compromisso social, diferente do realismo e do naturalismo. Então, uma arte que tinha simplesmente como objetivo central o prazer estético, Então, é uma literatura voltada para a preocupação, a gente pode falar que é a literatura do culto à forma, Lembrando, como sempre, nós temos na apostila 3, página 105, os exercícios propostos 1 e 2, que é a nossa tarefa de casa dessa semana. E na semana passada, nós tivemos o teste, que falou sobre o realismo e o naturalismo. Então, esse teste da semana passada que versava sobre o realismo e o naturalismo. Então, nós vamos primeiro pensar um pouco nessas características aí, que são importantíssimas para nós quando nós avaliamos essa escola literária. Então, a primeira questão diz o seguinte: é possível identificar características apenas do realismo e naturalismo na seguinte alternativa. Vamos começar de trás para frente aí, na letra E. Espírito de aventura, narrativa lenta, impasse amoroso solucionado pelo final feliz. Isso não tem nada a ver nem com realismo e naturalismo. Esse impasse amoroso solucionado pelo final feliz é uma característica do romantismo. A narrativa lenta também é uma característica do romantismo, que tinha um excesso de detalhes, um excesso de pormenores. Na letra D, linguagem metafórica, protagonista tratado como anti-herói sentimentalista. Então, o protagonista como anti-herói é até uma tendência do realismo e naturalismo, mas o sentimentalismo é tudo que o realismo e naturalismo vão contra. A linguagem metafórica também é uma oposição do realismo e naturalismo, até porque eles tendem para a objetividade. Na letra C, fala o seguinte: casamento visto como arranjo de conveniência, descrição objetiva e idealização da mulher. O realismo e o naturalismo, realmente, eles criticam o casamento como um arranjo de conveniência, eles buscam uma descrição objetiva dos fatos e dos fenômenos sociais, mas não há a idealização da mulher. Na verdade, no realismo e naturalismo, há uma roupagem real, na busca da tentativa de trazer a mulher mais real, mais erotizada, mais sensualizada. Na letra B, idealização do herói, amor visto como redenção, oposição aos valores sociais. Ao contrário, então não é oposição aos valores sociais, vão, de uma certa forma, vão falar destes valores sociais, trazer uma reflexão sobre esses valores sociais. O amor não é visto como redenção, isso é uma característica do romantismo, e a idealização do elemento do herói também é uma característica do romantismo. Aí vamos lá para a letra A. Objetivismo, nós encontramos no realismo e naturalismo? Sim. Subordinação dos sentimentos a interesses sociais? Sim, ele sempre vai ligar o personagem aos seus interesses. As pessoas vistas ali como um pouco como interesseiras, como vendo uma objetização das pessoas. Crítica às instituições decadentes da sociedade burguesa? Também. A gente sempre tem que lembrar que tanto o realismo quanto o naturalismo surgiram do desejo de botar o dedo nas mazelas sociais. Questão número 2. Há a presença de digressão metalinguística na obra de Machado de Assis no trecho. Primeiro, o que vem a ser essa digressão? É essa reflexão de que o autor ele vai e volta refletindo sobre o seu próprio fazer. A metalinguística não é a função de linguagem, e diz sobre o fazer poético, então ele está falando do próprio texto. E aí, quando digressão, é o ir e vir, esse movimento de retornar a partes que já foram citadas em outro momento do texto. Isso que é a digressão metalinguística. Então, nós vamos ter essa digressão metalinguística só na letra B. Então, se a gente perceber bem
O trecho ele fala: cuido haver dito, no capítulo 14, que Marcela morria de amores pelo Xavier. Morria não, vivia. Viver não é apenas uma coisa que morrer. Então, quando ele fala cuido de haver dito lá no capítulo 14, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma digressão, ele está voltando a uma parte que ele já havia dito. E ao falar do próprio texto, da própria construção do texto, ele está fazendo uma metalinguagem. Correto? Tranquilo como grilo? Questão número 3. Pode-se afirmar acerca do realismo que, então vamos pensar aqui, o romance é visto como distração e não como meio de crítica às instituições sociais. Os escritores realistas procuram ser pessoais e objetivos. Peraí, uma coisa, ou ele é objetivo ou ele é pessoal, as duas coisas não coadunam. O romance sertanejo regionalista se originou no realismo, isso é parte do romantismo e não do realismo. Né? O realismo constitui uma oposição ao idealismo romântico. Sim, ele nasce da canseira que as pessoas já estavam do excesso do idealismo romântico. E na letra E, o realismo vê o homem somente como um produto biológico. Não, quem vê o homem como produto biológico é o naturalismo. Então a gente não pode confundir esse elementozinho simples aí, tá ok? Então a resposta correta, letra D. Questão número 4. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar e a enfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro a multiplicar-se como larva de esterco. Tem um trecho, né, da obra do Ulisses Azevedo, uma das grandes obras dele, O Cortiço. Apresenta uma característica fundamentalmente naturalista, ou seja, tem várias características, mas aquela que é fundamentalmente naturalista. Identifique-a. Letra A, compreensão psicológica do mundo? Não, isso é uma característica fundamental do realismo. Concepção idealista do universo? Isso é uma característica do romantismo. Concepção religiosa da vida? Não tem nada a ver nem com realismo nem com naturalismo. Visão sentimental da natureza? Muito menos. Lembrem-se que o realismo e o naturalismo ele surgiu em reação ao excesso de sentimentalismo. Logo, então, a resposta correta vai ser a letra B, uma compreensão biológica do mundo. Né? Que é a característica, lembra que o naturalismo ele parte, né, da análise genética, biológica, o homem como ser genético, biológico, hereditário. Questão número 5. A corrente literária realista naturalista, que tornou conhecidos nomes como Machado de Assis, Raul Pompeia, Luiz de Azevedo, teve como principais propósitos, na letra A, retorno aos ideais românticos defendidos pela literatura indianista de José de Alencar? De maneira alguma. José de Alencar, indianismo é romantismo. Preocupação com a métrica e com a linguagem literária na arte literária? E isso é uma preocupação do parnasianismo que nós estamos estudando. Confronto direto com o ideário romântico estabelecendo o paradoxo da literatura barroca? Nada a ver. Defesa da cultura popular resgatando os simples e arquétipos do folclore nacional? Também isso não envolve o realismo-naturalismo. O realismo-naturalismo ele vai buscar retratar a sociedade e suas mazelas em uma linguagem irônica e impiedosa sobre o homem e suas máscaras sociais. Correto? Tranquilo como um grilo aí no teste? Então agora vamos pensar mais um pouco no parnasianismo e seu contexto histórico. Lembrando que na semana passada eu disse a vocês que ela acontece na segunda metade do século XIX, né? Começou lá na Europa, principalmente na França, e aí nós tínhamos aí diferentes movimentos acontecendo na sociedade, né? As teses científicas, sociológicas, né? A tendência ao determinismo social, e o parnasianismo, que acontece ao mesmo tempo que o realismo e o naturalismo, só que ele vai tender para o gênero lírico, né? Portanto, em forma de poesia. E ele vai beber da fonte grega, ele vai retomar a mitologia grega como fonte de inspiração para sua produção literária, correto? E é importante a gente lembrar que ele também é uma estética vigente que se opõe diretamente à estética do romantismo. Então a gente vai perceber uma literatura descritiva, mas uma literatura descritiva voltada para uma maneira mais objetiva, né? Quanto aos aspectos formais, o que nós vamos perceber do parnasianismo especial? Uma linguagem objetiva, né? O predomínio de um vocabulário
e de uma estrutura sintática mais culta, mais sofisticada, né? Lembrando que ele está ali naquele período do Belle Époque, né? A busca do equilíbrio formal, lógico, se ele busca a inspiração na Grécia, ele vai buscar o equilíbrio, né, a beleza estética. A predileção pelo soneto, lembrando que o soneto é um poema de forma fixa, 2 quartetos ou 2 tercetos, ou 14 versos. Né? Quanto ao aspecto de conteúdo, né, ele vai buscar a oposição ao cristianismo, né, vai buscar e também uma oposição ao misticismo e simbolismo, vai buscar uma retomada da tradição clássica, defender o materialismo e o racionalismo, uma contenção, de uma certa forma, do sentimento e a busca da beleza, da perfeição formal. Né? Nós temos aí alguns nomes importantes que ficou faltando para a gente falar na semana passada, né? Alguns nomes importantes dentro da literatura parnasiana, né? da poesia parnasiana. Nós temos nomes como Teófilo Dias, né? que é quem inaugura com a obra Fanfarra o parnasianismo no Brasil. Temos Alberto de Oliveira com canções românticas, meridionais, sonetos e poemas, versos e rimas. Tem uma obra vastíssima. Não podemos esquecer de Raimundo Corrêa e Olavo Bilac. Esses 2 nomes até gritam mais, né? O Raimundo Corrêa com os primeiros versos e Olavo Bilac vai ser aí para a gente o nome mais forte, mais conhecido, né, da literatura parnasiana, que vai se estender até a Semana da Arte Moderna. Sim? Então, espero que tenha ajudado vocês aí a lembrar alguns aspectos importantes do parnasianismo. Grande beijo, até a